com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santos irmãos, uma paz do Senhor, pela divina graça e bondade de Deus sobre as nossas vidas, aqui nós estamos, né? Para oferecer a Ele toda a nossa gratidão, louvor e adoração, porque só Ele é digno. Só nós sabemos o que Ele tem realizado em prol das nossas vidas. Por isso, o Escrito está: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não pode ser uma hipocrisia, isso precisa ser uma verdade, isso precisa ser um fato na vida de cada um daqueles que acreditam, né, nesse poder imensurável desse Deus em cuja presença nós nos encontramos. Por isso, vou convidar os irmãos para nós fazermos mais uma oração. Logo após, irmãos, fiquem à vontade mesmo para adorar e servir a esse Deus vivo, que nós estamos na sua presença, amém? Vamos orar? Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, grande Deus, foram as obras do Senhor que foram manifestas nas nossas vidas no curso desse dia. Nós assim acreditamos, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem mantido, Deus, a chama do Teu Espírito acesa em nossos corações e nos dá, Deus, essa oportunidade de, na noite desse dia, poder vir na Tua casa, Senhor, e se prostrar aos Teus pés, para render a Ti, ó Deus, louvor, honra, glória e adoração. Tudo porque Tu és um Deus benigno, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, em cuja presença, ó Deus, em todo o tempo nós assim estaremos. Que a Tua graça, Senhor, possa continuar sobre as nossas vidas e as Suas mãos, ó Deus, em todo o tempo possa continuar nos conduzindo nesse caminho que o Senhor tem nos apresentado. Continua conosco, Deus, nos ajudando e que na noite desse dia, Senhor, mais uma vez, o Senhor possa manifestar a Tua glória e o Teu poder no meio da Tua igreja. Isso, Pai, é o que nós te pedimos, meu Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Grupo de louvor. Grupo de louvor, primeira igreja de louvar, Senhor. Adoração.
do Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não percebeu. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Glórias ao nome do Senhor. Eu convido os irmãos para se colocarem de pés e abrirem as suas Bíblias. No livro, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo de número 8. Carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. E estaremos lendo do verso 18 ao verso de número 30. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Romanos, o capítulo 8, estaremos lendo do verso 18 ao verso de número 30. Os irmãos acharam? Então, vamos ler. Traz por título: As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a grande expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a verdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus que antes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glórias ao nome do Senhor. Quantos irmãos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz do presbítero. Diz ele. Salve a igreja com paz do Senhor. Oremos. Soberano Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, te agradecemos ao Senhor, pois a tua presença é real no nosso meio. Te agradecemos por mais esta oportunidade, na noite desse dia, de estarmos mais uma vez reunidos para te adorarmos. Bem sabemos que coisas grandiosas o Senhor tem para realizar no nosso meio. Continue, Senhor, no decorrer desse trabalho, a falar conosco, através dos louvores que ainda serão entoados a Ti. Também, ó Pai, usa o teu servo nesta noite, ó Pai, como um canal de bênção para as nossas vidas. Toma, Senhor, conforme tu querer nesta noite, Senhor, esse trabalho, e faça, Senhor, coisa maravilhosa no nosso meio. Que cada oração que foi feita aqui nesta noite venha a ser respondida, pois o Senhor se faz presente neste lugar. Ser conosco é o que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É com muita alegria que nós queremos fazer o conhecido de toda a igreja, aqueles que nos presenciam, que nos honram com a sua presença no meu desse dia. Está conosco a Rihanna, seja bem-vindo em nome de Jesus, Arthur, e o Gladstone. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos nos confraternizar?
Vamos continuar adorando o Senhor com mais um minuto pelo grupo de louvor. Glórias a Deus. Cadê o irmão? Pode cantar assim, o culto hoje vai ser maravilhoso. Ele não vai ser maravilhoso, ele está sendo maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Urgência, tá falando do Senhor? A minha Páscoa, gente. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Glórias ao nome do Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Glórias ao nome do Senhor. É esse Deus vivo que nós servimos. Um Deus que vela pela tua palavra para que ela se cumpra. Não existe tempo ruim para Deus. Não existe necessidade que Ele não possa suprir. Durante todo o tempo que nós lemos as Sagradas Escrituras, não houve uma época em que Ele abandonou o seu povo. Em todo o tempo, Ele supriu as suas necessidades. Foram diversas as situações, mas o Senhor ali sempre presente esteve. E no nosso século não é diferente. Mudou a geração, mas o Deus não. O Deus é o mesmo. Esse Deus é o que nós seguimos. E isso Ele fala na noite desse dia. Operando Ele, quem impedirá? Glórias ao nome do Senhor. Pastor Daí. São os irmãos com paz do Senhor. A glória do Senhor, ela é real neste lugar. Se você não sentiu a presença de Deus ainda, porque você está muito distante. Você está em outra atmosfera. Porque esta noite está tomada pelo poder e pela presença do nosso Deus. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a última pregação desse mês, e até que o Senhor tem guardado a nossa igreja. Cada dia que passa nós conseguimos entender que existe um sobrenatural da parte do Senhor para este lugar. Agradeço ao pastor pela confiança que tem nos concedido e que a cada oportunidade nós conseguimos entender que Deus Ele cuida de cada um de nós. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, verso 18, ela vem trazendo para nós a realidade que nós vivemos. Ela vem trazendo para nós que Deus é a nossa esperança mediante a nossa intercessão. Eu sinto a presença de Deus de forma sobrenatural nesta noite. E não é demagogia, porque você que é espiritual também já pôde contemplar aquilo que eu pude contemplar através dos louvores que já foram entoados aqui. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No verso 25 diz: mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. E o verso 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Nossos corações já estão cheios, Senhor, da tua glória, mas sabemos que é necessário, conforme já foi louvado em alguns louvores nesta noite, que a nossa fé em Ti possa ser acrescentada para que venhamos desfrutar da plenitude da Tua graça, que mais uma vez o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas e guiando-nos, ó meu Senhor, a uma adoração verdadeira, genuína e eficaz. Já temos preparado o nosso altar nesta noite para que o Senhor possa receber a nossa adoração. Fale conosco, Senhor, mais uma vez por intermédio da Tua santa palavra, que é viva e eficaz e continua operando em nosso meio. Sabemos que tudo passará, mas as Tuas palavras permanecerão para todo sempre. Só que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos uma problemática universal. Toda vez que nós encontramos um problema nas nossas vidas, nós também precisamos de encontrar a solução desses problemas. Já fora louvado pela cooperadora Jéssica aqui, que se cortar uma árvore, é necessário que essa árvore seja plantada novamente, ou é necessário que Deus possa realizar um milagre, de
que aonde nem raiz tinha, mas agora aquele tronco volta a nascer para produzir novos frutos. Vivemos em um mundo, irmãos, em que a aflição tem chegado até o nosso lar, pode estar chegando na mesa de muitos, pode estar chegando na família de muitos, porque isso é natural e é normal. O nosso Mestre, Jesus Cristo, disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca disse que nós não iríamos passar dificuldade. Ele nunca disse que nós não iríamos passar por enfermidades. Ele nunca disse que nós jamais seremos acometidos a certas aflições. Pelo contrário, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que a aflição, ela produz uma paciência para cada um de nós. Existe um segredo muito grande na aflição, que ela te guia diligentemente a uma graça que os teus olhos naturais não podem enxergar. Porque a fé é simplesmente aquilo que nós lemos e replicamos. São as coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. O apóstolo Paulo, 25 anos, ele passou até que pudesse escrever aos romanos e explicar para os romanos que ainda não tinham essa intimidade com o Senhor, que era necessário eles suportar um pouco mais, que era necessário eles continuarem crendo e confiando no Senhor, porque o Espírito Santo iria os conduzir para uma glória sobrenatural. Se nós formos olhar na presença do Senhor, nós passamos por dificuldade, passamos por lutas e continuaremos passando, conforme for ministrado no domingo pelo nosso pastor, até trocarmos a cruz de cada dia pela coroa da vida eterna. Quando nós vemos o apóstolo Paulo tratando sobre este assunto, isso nos gera fé, porque os irmãos irão entender no decorrer desta mensagem que Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer não somente para mim e para você, apenas confie, apenas continue caminhando, porque eu que cuido de você, é eu que cuido da tua família, é eu que cuido dos teus propósitos. Não se engane com a minha forma de falar, porque eu sinto a presença do Senhor. A presença de Deus não é tão somente externa, a presença do Senhor ela é interna. Só eu posso dizer o que eu sinto nesta noite, e só você pode sentir também algo da parte do Senhor nesta noite. Não é a altura da minha voz, não é a minha oratória, não é o microfone ou a caixa de som, porque no dia de Pentecoste nada disso tinha, mas a presença do Espírito do Senhor que estava lá, também está aqui nesta noite, e com certeza o Senhor estará visitando o seu coração. Eu lembro que o presbítero David, um tempo atrás, pregou sobre Estevão, e eu posso trazer relatos da vida de Estevão, conforme a Bíblia nos mostra. Um homem que foi martirizado, o primeiro mártir que nós podemos contar, e grande foi a aflição que ele passou, grande foi a luta que ele passou por pregar a palavra de Deus. Nós ouvimos recentemente o pastor Gesiel ministrando da mesma forma com Paulo e Silas. Grandes foram as aflições, grandes foram as lutas que eles passaram, foram esbofeteados. Homem, conforme Paulo, que era da Suprema Corte, dos exércitos lá de Roma, agora estava apanhando, estava sendo açoitado. Mas lembre-se, irmãos, as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que será gerada em vós, a palavra do Senhor diz. Não é o pastor Taino que está falando, é a palavra divinamente inspirada. Diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será manifesta, que será revelada em vós. Mas quando Estevão, o presbítero David, começou a tomar aquela primeira pedrada, ele não sabia o que ia acontecer posterior a isso. Ele foi apedrejado por pregar a palavra do Senhor. Nós ainda não sofremos nada semelhante a ele, mas em breve podemos
podemos sim sofrer. Um homem que se entregou ali à morte, ao apedrejamento, poderia ter levantado e saído correndo. Mas eu imagino que na última pedrada, que a vida dele iria se esvaindo, ele olha para o alto e ele consegue ver algo sobrenatural. Ele fala assim, provavelmente, valeu a pena tomar cada pedrada na minha cabeça, mas quando eu inclino meus olhos para o alto, eu consigo ver a presença do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero contar nesta noite é que a tua aflição, ainda que ela seja momentânea ou passageira, o Senhor é aquele que trabalha em prol disso na tua vida. O que eu quero dizer é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se Deus te chamou, te preparou, te capacitou e te trouxe aqui nesta noite, Ele também diz: não temas, porque eu sou contigo. A luta chegará, a aflição chegará, mas continue perseverando, porque eu ainda irei me manifestar nessa luta. Ainda irei me manifestar nessa afronta. Estava eu descendo para a igreja hoje, um pouco antes, e eu vi certas pessoas na rua falando, sendo usada pelo diabo, e falando assim: pastora Marilza, está achando que ela é o quê? Eu nem vi a pessoa, eu estava em casa, mas eu ouvia na rua falando, do nada. Está achando que é o quê? Ela vai ver o que é bom para ela. O diabo está solto aqui. E eu falei para a pastora Marilza, o que está acontecendo? Mas nós iremos ser afrontados pelo inimigo, mas maior é aquele que nós servimos do que aquele que está lá no mundo. Existem aqueles que dizem que o santo dele não dorme, e nós temos o santo dos santos que está conosco em todos os momentos, nos guardando, nos protegendo, sendo sentinela das nossas vidas. Deus agora chega para Elias. Os irmãos irão ver no decorrer dessa mensagem alguns personagens passaram por situações piores do que eu e você já passamos, e a eles foi revelada a glória de Deus. Agora Deus chama Elias e fala: Elias, profetiza agora para cá, que eles ficaram 3 anos e meio sem chuva. E Elias foi e fez aquilo que Deus o mandou. Nós estamos se encaminhando para um momento na nossa igreja que é completamente diferente de outras igrejas. Tudo bem, entendo que Deus está em todas as outras igrejas, em todos os lugares, óbvio, porque esse é o atributo que Ele tem. Então, nós olhamos para outras igrejas e às vezes até mesmo desejamos estar lá para saber como é que é. Mas escute só, irmãos. Quando o Senhor avisou ao nosso pastor que algo maior viria, uma curva do escuro viria, que uma situação de grande proporção aconteceria, Ele não avisou em outras igrejas até onde eu sei. Eu não posso falar de todas as outras, mas pelo menos dentro do nosso bairro eu tenho a propriedade de falar. E qual foi o comportamento do homem de Deus naquele momento? Ouvir a voz do Senhor. Quando o homem de Deus recebe a mensagem, nós que somos liderados, devemos acatar aquilo que foi dito e entender que o homem de Deus, que o pastor tem uma visão muito além do que a nossa. Nós conseguimos enxergar um palmo, ele consegue enxergar 1 quilômetro, nós conseguimos ver até certo momento, e Deus permite que ele tenha uma visão muito além do que nós vemos. Quando chega em determinado momento, o nosso pastor diz para nós: nós não iremos nos vacinar, nós não iremos ser adeptos àquilo que as outras igrejas estão sendo, respeitando decretos governamentais, porque não foi nenhum governador que morreu na cruz do Calvário para que a igreja pudesse existir, mas sim Jesus Cristo. E o antídoto que nós iremos utilizar, além da oração, é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, porque nenhuma vacina pode ressuscitar alguém, mas Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos, conforme já foi pregado aqui na terça-feira. Pode ser de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias ou de 4 dias, agindo Deus, quem impedirá? E não foi
Então eu não posso falar que o Senhor tem a mesma coisa para eles, porque eles começaram a participar de Santa Ceia dentro do seu lar. Começaram agora, e nós já falamos isso e reiteramos, 45% dos crentes que participaram do período de pandemia não voltaram mais para a igreja, e aqueles que voltaram completamente frio na fé, mas esta igreja aqui continuou perseverando, esta igreja aqui continuou em meio à aflição governamental, com pessoas, até mesmo o prefeito daqui, dizendo que iria fechar esta igreja, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E hoje nós queremos saber como é que estão as outras igrejas. É importante saber, irmãos, que Deus tem algo conosco aqui neste lugar. Deus agora faz algo de especial na vida de Elias. Não sei se eu e você estaríamos sujeitos a aceitar algumas aflições que o Senhor nos proporciona. Não é Ele que coloca a aflição, mas Ele permite, pela sua vontade, que algumas aflições e enfermidades até cheguem à nossa tenda, ao nosso lar. E agora Ele fala: Elias, vai para a caverna, porque eu vou te mostrar algo de glorioso lá. Elias fica na caverna lá por 3 anos e meio, que você conhecerá o Deus que cuida de você. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, é que às vezes nós só vamos conhecer a supremacia e a soberania do Senhor quando tivermos nos momentos mais complicados das nossas vidas, quando ninguém puder fazer nada para nós. Aí nós iremos entender que Deus é aquele que te diz: eu que cuido de ti, eu sou aquele que tomo pela tua mão direita e diga: não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo nesta noite, meu irmão. Não é a tua aflição, teu sofrimento, a tua enfermidade, o seu estado que vai determinar quem você é, porque a última palavra continua sendo do Senhor. Você estaria disposto a deixar o seu lar, deixar as suas convicções, deixar o seu ambiente natural e ir para o encontro com o Senhor? Elias ouve a voz do Senhor e vai para aquela caverna. Naquela caverna não tinha uma cama, não tinha uma lamparina, naquela caverna não tinha nada que pudesse acomodá-lo, da forma que estamos acostumados, muitas das vezes no frio, ter alguém para nos esquentar, ou ter uma coberta para nos esquentar, a termos o nosso conforto. Porque eu te digo uma coisa: nem sempre servindo ao Senhor no decorrer dessa caminhada nós estaremos confortáveis, porque o conforto nos gera uma certa inobservância daquilo que a palavra do Senhor nos manda dizer, ou que a palavra do Senhor nos diz. E quando Elias vai para aquele lugar, Deus chega para ele, Elias, e fala assim: Elias, agora eu cuidarei de ti. Até o presente momento você andou conforme deveria andar. Até o presente momento você ouviu a minha voz como deveria ouvir, e como profeta você se posicionou como deveria se posicionar. Mas eu quero algo contigo, eu quero uma intimidade diferente contigo. E para que eu possa me revelar através dessa aflição que você passará, eu preciso te separar de outras pessoas, preciso te separar de alguns relacionamentos, preciso te separar de algumas visões que você tem. Eu quero te isolar da sociedade, porque você só precisa da minha presença. Você não precisa de dinheiro, você não precisa da afinidade dos outros, você precisa de sentir e você precisa de viver o que eu tenho de sobrenatural para a tua vida. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: se for necessário, abandone relacionamentos, mas não abandone a presença do Senhor. Quem te tira do leito do hospital não vai ser o teu marido ou a tua esposa. Quem fez Lázaro ressuscitar não foi a tua irmã, a prima, a mãe, a avó. Foi a presença de Jesus, foi a autoridade que tem no nome de Jesus, é o poder e a glória que o Senhor tem reservado para nós, que conseguiremos passar pelas aflições como um bom soldado
contigo, Ele já fala contigo, desde o momento que você entrou e começou a falar com Ele, através dos louvores, através das orações. E Elias agora se encontra na caverna, e dá o horário do café, ou o horário do almoço. Era profeta de Deus, então provavelmente começou o primeiro dia jejuando lá. E Deus falou assim: Elias, eu não vou te deixar só. Eu vou usar um corvo para te alimentar. Meus irmãos, imagina só. Vamos mudar aqui a ótica. O trinca-ferro te alimentando. Aos olhos humanos, meu irmão, um coleiro te alimentando. Não existe para nós que somos seres humanos esse tipo de entendimento de algo surreal, que vai vir um corpo e vai trazer um pedaço de carne, que Deus vai trazer um manancial de água viva surgir dali, num período de seca, num período que não chovia. E não foi um dia que Deus alimentou Elias naquela caverna, foram 3 anos e 5 meses. Eu te digo nesta noite, a nossa situação está bem melhor do que Elias, e a nossa fé está bem menor também do que Elias. Deus tem te sustentado e você não tem visto, tem olhado para outras coisas, menos para a providência de Deus. Mas nesta noite, Deus abre os teus olhos e diz: é eu que provenho na tua casa, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que faço na tua vida, ainda que você não veja, ainda que você seja infiel, mas eu permaneço fiel e ainda permaneço cuidando de você. Deus tem um carinho muito enorme pelas nossas vidas, porque Ele entregou o teu Filho unigênito para morrer por todos nós. Aquilo que era de mais precioso, vamos olhar o que é de mais precioso para nós, que já somos pais. Pode ser os nossos filhos, porque tem filho que só misericórdia do Senhor. Mas aqueles filhos que você tem uma autoestima, um carinho, um afeto, você jamais entregaria a ele para morrer por outra pessoa que você nem conhece. Mas foi essa atitude de Deus para conosco, nos mostrando que Ele tem algo de muito maior para revelar nas nossas vidas, mostrando para nós que o Senhor tem um momento específico de fazer o milagre. E nesta mensagem tem 2 aspectos aqui, porque a nossa igreja ela se prepara para um momento e um avivamento completamente diferente do que nós já tivemos aqui, porque não vai ser tão somente uma porção, mas vai ser porção dobrada do Espírito do Senhor que será derramado em nosso meio. E Deus diz para nós que vai derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas, mas nós devemos ficar em Jerusalém. Eu ouvi um relato alguns tempos atrás, dizendo assim: eu não consigo orar como eu orava naquele lugar. Eu não consigo sentir Deus como eu sentia naquele lugar. Não estou desviado, não estou afastado, não parei de ler a Bíblia, não parei de jejuar, não parei de me consagrar, mas tinha algo de especial naquele lugar. Eu não consigo adorar mais como eu adorava naquele lugar. Eu sinto saudades daquele lugar, mas eu vou manter da forma que eu estou, porque foi uma decisão que eu tomei, não que o Senhor tomou. Meus irmãos, não se iluda, tinha vários tanques lá, mas os milagres aconteceram no tanque de Betesda. Existia vários momentos para que Deus pudesse revelar a tua glória para Elias, mas Deus revelou dentro da caverna, um lugar de solidão, um lugar de provavelmente angústia, um lugar que ele teria que ser levado ao extremo, porque ele teria que orar mais para entender o que estava acontecendo. Deus poderia ter guardado ele em algum outro lugar, mas entenda só uma situação: a nossa igreja começou a viver um momento novo, a nossa igreja começou a viver um novo ciclo, e agora nós tivemos recentemente a reunião do grupo Célula, e quando o pastor ele faz essa reunião, nós já conseguimos entender que existem frutos ainda, que árvores que darão muitos frutos ainda. E meus irmãos, não se iluda, como eu disse, tem 2 perspectivas. Uma é que quando Deus pega um homem dele, um homem de Deus, e leva para o íntimo, e tem muito a ver com o que já foi profetizado aqui na terça-feira, essa mensagem. Por quê? Porque Deus agora fala assim: eu
tirar você do lugar habitual. Eu preciso te levar para um lugar secreto. Eu preciso te levar para águas mais profundas. Eu preciso te levar para um ambiente completamente atípico do que você vive, porque é lá que eu irei me manifestar na sua vida. Meus irmãos, entenda uma situação. Deus estava preparando Elias para realizar coisas maiores. Deus estava preparando Elias para realizar o que os seus olhos não tinham visto, o que os seus ouvidos ainda não tinham ouvido, em que ele jamais pensasse que poderia acontecer. Nesta noite eu posso usar a pastora Dulce como exemplo. Deus levou ela para o secreto e levou também a ajudante dela para um lugar secreto, a pastora Brunella, e falou assim: olha, é vocês que vão ficar aqui. Eu poderia intervir, eu poderia deixar essa enfermidade para outra pessoa, mas eu permiti que essa enfermidade acometesse para que vocês pudessem compreender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que ainda de ser revelada. Deus agora conduz o pastor Adriel da diaconisa Alana para um lugar secreto, distante de todos. Só Deus sabe o que eles passaram. Só Deus sabe o que o pastor Adriel passou quando ele vem para a tua casa e a tua esposa e teu filho ficam no hospital. Momentos de aflição, momentos de angústia. Até quando será assim? Quando que isso irá passar? Mas escute, meu irmão, nesta noite. Pode durar um dia, 2 dias ou 3 dias. Nós sempre falamos isso. Mas uma hora a providência de Deus, ela vai chegar na minha e na tua vida. Você pode se questionar, você pode se entristecer, você pode fazer tudo ao contrário do que o homem de Deus está mandando, mas uma hora o Senhor te chama no canto e fala assim: agora quem cuida de você sou eu, porque eu te criei desde o ventre da tua mãe, é eu que sei os caminhos que você tem que percorrer. Você pode tentar dar uma de Jonas, mas eu envio uma baleia, um grande peixe lá, para te levar para o meu propósito. O propósito de Deus é glorioso. Só que Deus chega agora para o homem de Deus que entendeu, e aqui os obreiros da nossa igreja que estão entendendo o trabalho célula. Nós entendemos o que tem que ser feito, nós sabemos que o milagre ele vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Deus agora fala assim: tenho eu preparado para ti, ó Elias, uma viúva para cuidar de ti. Eu imagino Elias pensando: bom, agora eu vou sair dessa caverna, agora eu vou sair dessa situação, chegou meu tempo de refrigério, chegou meu tempo de acabar a angústia, a solidão. Pelo menos eu vou ficar no quartinho lá embaixo, lá na casa da viúva, vou ter contato com mais alguém. E quando nós pensamos que os nossos problemas estão acabando, e quando pensamos que a nossa aflição está terminando, aí nós começamos a ver que quando Elias chega na casa daquela viúva, ela tinha um problema também muito maior do que o dele. E ele fala assim: eu preciso que você prepare para mim um bocado de pão, porque provavelmente ele disse: estou cansado de comer não somente carne e beber água, porque até o ribeiro onde ele estava lá se secou. Deus o manteve 3 anos e meio com água. Mas no momento determinado Deus falou assim: olha, a partir desse momento de Deus você vai secar, porque você não tem mais utilidade para o milagre que eu preciso de fazer. Agora eu preciso conduzir o meu servo para outro lugar, e lá ele vai realizar um milagre muito grande. Então, ribeiro, seque-se. Deus tem poder sobre a natureza, e você desacreditando do poder de Deus na tua vida. Deus cuida de você e da tua família. Não deixa faltar o pão, não deixe que a palavra dele caia por terra, quando diz assim: o justo clamará e eu responderei. O justo não precisará passar necessidade, porque eu serei a providência no momento certo. Se estiver no deserto ou na caverna, lá eu estarei com ele para conceder a vitória. Quando Elias chega lá, ele encontra a viúva, e ele fala assim: eu preciso de comer algo. E ela fala para Elias: Elias, se você soubesse da minha situação, você não estaria vindo aqui não, Elias. E Elias fala assim: se você soubesse os 3 anos e meio que eu passei também, você não ia me negar nada, nem essa palavra você me falaria. E ela fala assim: Elias, o que eu tenho aqui é um filho
dentro do meu lar, porque eu não tenho mais marido. Muita luta no meu lar. Nem comida eu tenho, Elias. Eu só tenho um pouquinho aqui, um bocado de pão, que é eu e meu filho comer e acabou. Irmãos, 3 anos e meio Deus sustentou Elias. Quando Deus tira Elias de dentro da caverna, ele chega no dia exato que aquela mulher só tinha mais um bocado de pão. O nosso Deus é o Deus que cuida no momento certo, conforme Ele já disse para mim e para todos, no momento determinado, eu agirei. É no momento certo do Senhor, não é quando eu quero, quando você quer, quando você pensa que é. Me lembra muito Daniel começando a oração. Um dia Daniel orou, 2 dias, 3 dias, 20 dias se passaram. No 21º dia chega o mensageiro para lá e para Daniel e fala assim: olha, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia, mas hoje eu me revelo a você. E começa a acontecer algo extraordinário na vida de Daniel. Aquela mulher fala naquele dia: eu só tenho esse bocado de pão, eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Aquele profeta olha e fala assim: calma, eu vou te contar um segredo. Eu vivi 3 anos e meio com Deus e Ele me sustentou todos os dias. Um dia para Deus, ou seja, o amanhã para você. Você não precisa de se preocupar, porque Deus me tirou de um encontro especial com Ele e agora vem para os obreiros da nossa igreja. Deus está nos preparando no secreto. Deus está permitindo que as aflições cheguem até as nossas vidas, para que nós venhamos chegar e sermos mais íntimos de Deus, porque depois que nos tornarmos mais íntimos de Deus, o Senhor agora realizará aquilo que foi profetizado na terça-feira. As mãos começarão a operar milagres, a voz do homem de Deus começará a produzir um efeito, um poder de glória sobrenatural na vida de outros. E o apóstolo Paulo fala isso. A sociedade tem uma expectativa de que o servo do Senhor opere um milagre. E nós estamos aqui buscando o milagre do Senhor, culto após culto, ensinamento após ensinamento, para que o Senhor possa cooperar com o trabalho de nossas mãos. Não se ilude, meu irmão, o que Deus irá fazer aqui é muito maior do que nós já vimos, do que nós já ouvimos, porque o nosso Deus, Ele é aquele que nos surpreende, é aquele que promete e também cumpre o milagre. Mas ele precisava de tratar com o homem dele, ele precisava de levar para a caverna, ele precisava de mostrar para Elias que ele foi sustentado por um Deus por 3 anos e 5 meses. E quando ele chega diante dessa adversidade, que para a mulher poderia ser impossível de se resolver, ele já sabia o segredo, e ele agora começa no seu pensamento a orar, e Deus usa ele mais uma vez. Ele fala assim: calma. Você tem pelo menos aí uma panela para guardar farinha? Você tem pelo menos aí muito semelhante ao milagre que o profeta Eliseu fez com a outra viúva que também só tinha um pouquinho de azeite. O profeta Eliseu, ele chega diante da viúva e a viúva diz assim: olha, Senhor, em nome de Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre aqui na minha vida. Eu estou vivendo em aflição, eu estou vivendo em opressão, os credores estão batendo na minha porta, eles vão tomar aquilo que Deus me deu, eles vão retirar a bênção do Senhor da minha vida, não tenho o que fazer, não tenho para onde correr, só o milagre do Senhor na minha vida. Quantos irmãos já passaram por orações assim? Quantos irmãos já se questionaram ao Senhor por coisas semelhantes, ou talvez estão passando por um momento de aflição, mas eu vim trazer uma palavra de conforto para o teu coração. O choro ele pode durar 1 noite, 2 noites, 3 noites, o tempo necessário que Deus quiser que você chore, mas no dia seguinte a alegria também virá. O choro ele pode durar 1 noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. E aquela mulher falou assim: eles vão levar tudo que eu tenho, eu não tenho mais nada.
Eliseu disse assim: traga a botija. E ele fala assim para aquela viúva também: você pode ir na vizinhança e pegar a botija deles. Escute, meu irmão, pega essa mensagem. Quando o profeta ele chegou na casa daquela viúva, ele disse assim: sai da tua casa, fecha a tua porta, tu e teus filhos. Parece até aquela passagem: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em oculto, que publicamente ele te recompensará. Quem sabe no oculto daquela mulher, ela já estava clamando: Senhor, tenha misericórdia, eu já não tenho solução, eu não sei o que fazer. E Deus envia o homem de Deus até lá, para que possa se tornar público o milagre que Deus iria realizar na vida dela e por intermédio dela. Eu quero te dizer nesta noite: se você tem entrado no caminho da oração, no oculto, Deus publicamente te recompensará. Mas está falando de que forma? Com azeite, sim, uma porção dobrada do Espírito do Senhor. Quando você cantar, o fogo vai cair. Quando você pregar, vidas se renderão ao Senhor. E aquela mulher vai e busca na vizinhança. Ou seja, se a vizinhança tem vaso vazio, é porque eles também estavam em falta. E o profeta Eliseu não foi na casa de qualquer um. Ele chegou na casa daquela mulher que precisava de um milagre. Nesta noite o Senhor te visita porque Ele conhece e sabe o teu coração, sabe o que você precisa. E nesta noite tem resposta de Deus para a tua vida. Eliseu agora, voltando, Elias, voltando agora. Aquela mulher fica atônita e depois ela recebe um milagre. A farinha não vai faltar mais na panela e nem o azeite na botija. E aquela mulher fica feliz e fala: agora acabou minha aflição. Deus ouviu minha oração. Agora eu poderei fazer mais bocados de pão e alimentar o profeta que está ali embaixo no quartinho dormindo. Graças a Deus eu ouvi aquele profeta. Graças a Deus eu entendi o mistério de Deus com a minha vida. Graças a Deus a minha aflição acabou. E quando você pensa que a sua aflição acabou, aí aquela viúva também, ela tinha pensado até que o filho dela morre. Eu conversava com a pastora Dulce recentemente. Falava assim: pastora Dulce, não se iluda. Existe algo que ainda pode piorar nas nossas vidas. Não falava? E ela falava: para com isso. Eu falei: não há nada de ruim que não possa piorar. Porque nós não sabemos os projetos de Deus para nós. Jó imaginou que ele poderia perder o primeiro filho, sim, tudo bem. Ele perdeu o segundo, tudo bem. Ele perdeu o terceiro, tudo bem. Ele perdeu o quarto, tudo bem. E talvez ele, meu Deus, será que pode piorar? Pode sim. Porque quando Deus tem um projeto com a tua vida, Ele te leva ao extremo, meu irmão, para provar a tua fé. E quando Ele prova a tua fé, Ele diz assim: agora tu é mais que vencedor. Ainda que o inimigo tirou tudo, eu te darei dobro. Porque enquanto o Senhor estiver cuidando de nós, um milagre acontecerá nas nossas vidas. Enquanto a última palavra for de Deus, meu irmão, pode o diabo falar, pode o Pai Santo falar, mas a voz do Senhor prevalece para todo sempre. E aquela mulher agora se questiona: mas profeta, tudo bem que você realizou o milagre da multiplicação aqui da farinha, da botija, mas agora o meu único filho morreu. O que eu fiz para merecer essa situação? O que eu fiz para passar por essa situação? Talvez ela poderia usar alguns jargões que nós usamos. Será que eu taquei pedra na cruz? Ah, Senhor, aquele pecado que eu cometi lá atrás. Meu Deus, a circunstância disso ou daquilo. Era simplesmente a providência de Deus. Era simplesmente a aflição que Deus permitia que aquela mulher estava passando. Porque se não houvesse morte, não haveria ressurreição, não haveria manifestação do poder de Deus. Porque a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que ainda há de ser revelada em nós. A criança morreu agora. E ela pensou: o que eu vou fazer? Eu resolvi um problema econômico na minha vida, um problema financeiro. Eu resolvi um problema na minha despensa, que não tinha mais nada. Agora tudo que eu mais tinha, ele morre. E agora, homem de Deus,
homens de Deus desta igreja, homens e mulheres de Deus. Deus está nos levando para um tempo de avivamento. E o pastor sempre disse que avivamento gera grandes milagres. E grandes milagres sempre enchem a igreja. Nós temos profecias aqui que todos esses bancos serão ocupados. E através do poder que o Senhor colocará na mão de cada um de nós. O Senhor já passou aqui, conforme Ele está, mas de uma outra forma. E disse assim que o Senhor colocaria nas nossas mãos uma espada para guerrear e um escudo para nos defender contra as forças espirituais da maldade. Nós temos a convicção que esta igreja tem um propósito muito maior que aquilo que os nossos olhos não viram. A diaconisa Tana estava preparando para trazer a mensagem terça-feira. Eu falei assim com ela: olha, presta atenção. A letra em si é morta, a palavra em si é um livro, é uma enciclopédia. Mas o Espírito vivifica. Se você acreditar naquilo que você está falando, a glória de Deus descerá. E eu acredito nesta noite, meu irmão e minha irmã, de que Deus fará coisas grandiosas aqui neste lugar. Falar através da tua vida. Você que pensa que não tem capacidade, você que pensa que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, você que olha para a sua circunstância atual e fala assim: já morreu o meu ministério, já morreu a minha chamada, não tem mais jeito, estou no leito do hospital, né, pastora Dulce, não conseguirei mais produzir frutos, não conseguirei mais fazer nada. Ah, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, que essa presença que eu sinto nesta noite vai te envolver de uma forma sobrenatural e você conseguirá compreender aquilo que o homem de Deus tem falado no nosso meio, com pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Não é tão somente uma palavra pregada, uma palavra lançada, não é tão somente um homem comedor de arroz e feijão como você, que tem as suas falhas, as suas debilidades, mas é a palavra do Deus vivo, do Deus de Israel, a palavra imutável, a palavra inerrante, aquela palavra que é de ontem, de hoje e será de eternamente. Nenhuma aflição irá te matar, porque Deus precisa te usar de forma sobrenatural. Deus precisa marcar a tua vida com testemunhos que através das suas mãos acontecerão. Deus precisa te mostrar que Ele te chamou, te remiu, te escolheu, te separou dentre os mais excelentes, para que você pudesse receber a glória que está sendo gerada, ainda está sendo gerada em nosso meio, meu irmão. Eu não sei, não passei, mas nós podemos ouvir com as nossas esposas que já geraram filhos. Você pode até fazer a cesariana no teu parto normal, mas você vai sentir cólica, você vai sentir contração, você vai sentir desconforto, você vai ficar muitas das vezes incomodada, você não pode mais dormir da forma que você quer, você não pode mais andar onde você quer, você não pode ter uma vida mais formal como você tinha antes. O que eu quero dizer nesta noite é que dentro da tua vida, dentro da minha vida, está sendo gerado um grande milagre, mas não iremos andar como andava antes. Nós não iremos entender como entendia antes, porque Deus faz nova todas as coisas. Nesta noite Deus está concedendo porção dobrada do Espírito. E para finalizar esta bela mensagem do Senhor, aquele homem diz assim: mulher, me dá o teu filho aqui. A aflição do presente momento aqui, ela não pode ser comparada com o que irá acontecer. Imagina aquela mulher, você mãe, olha o teu filho morto, desfalecido, e fala assim: tudo bem, eu sei que você é homem de Deus, eu vi com os meus olhos o milagre acontecendo na farinha, no azeite, mas mesmo assim existe uma incredulidade no meu coração, homem de Deus. Faça algo, por favor. Clama ao teu Deus para que Ele faça algo. E aquele homem, mais uma vez, ele entra dentro do quarto, ele fecha a porta. Isso nos mostra o segredo, que a oração tem muito poder.
que a oração do justo pode muito com seus efeitos, que quando o crente ora, o Senhor responde, que quando a igreja unanimemente ora, as cadeias se abrem, o milagre acontece, anjo visita, a presença de Deus opera maravilhas, ele entra para dentro do quarto, faz o procedimento necessário, e aquele menino agora volta a viver, porque o Espírito de vida torna para aquela criança nesta noite. Se os teus sonhos foram frustrados, se os teus projetos morreram, o Espírito de vida torna para ti nesta noite, e através dessa palavra o Senhor nos diz: ainda que esteja morto, viverá, porque agindo eu, ninguém impedirá, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Pega essa palavra contigo, meu irmão, e leve, porque o seu milagre, o seu testemunho está sendo gerado. E quando alguém vier te afligir, quando alguém vier te desanimar, diga assim: eu sei que meu Redentor vive e que por mim se levantará. Eu sei que estou passando pela fornalha, mas o quarto homem passa comigo. Eu sei que eles estão me prendendo e me levando para a cova dos leões, mas lá pela madrugada Deus estará comigo. Eu sei que eles estão me jogando na caverna, mas Deus estará lá comigo. E quando eu sair da caverna, a palavra do Senhor de Jeremias e Ezequiel se cumpre: põe-te de pé, ó filho do homem, e você fará grandes milagres nesta igreja, neste lugar. Não se aparte de Jerusalém até que a glória do Senhor seja derramada. Escute uma coisa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Receba a bênção do Senhor, receba renovo, receba virtude, receba ousadia na tua vida, em nome de Jesus. Sou da igreja do Paz do Senhor. Convido os obreiros para orarmos pela vida da igreja. Ainda deixo a meditação para todos. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, fazei com todas as suas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há ciência e nem sabedoria. A igreja estende as mãos para cá e vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus que nos concede o privilégio de andarmos em Tua presença, volta o Teu olhar de misericórdia, Senhor, para as nossas vidas nesta noite. Assumimos uma tarefa sublime diante de Ti, de orarmos e ungirmos o Teu povo. Lhe pedimos, ó Deus, que esta ação é uma ação humana, ela tem a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que o milagre possa acontecer na vida da Tua igreja. Portanto, Senhor, usa cada um dos obreiros como canais de bênção, Senhor, todos aqueles que lhes orarem e ungirem, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos sobre as deles e realizar o milagre na vida do Teu povo. Assim lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode vir. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. As formas de nós conquistarmos os milagres de Deus é nós focarmos no tamanho do nosso Deus
e não na nossa dificuldade. O Deus que nós servimos, Ele pode realizar a obra das nossas vidas. Feche os seus olhos, façam as suas orações, e os obreiros estarão orando por cada um de vocês. Ó Deus Santo e glorioso, Criador dos céus e da terra, Tu és aquele que conhece as nossas vidas, o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas conquistas, as nossas derrotas. Muitas vezes nós acertamos, mas muitas vezes nós também erramos. E todas essas coisas são do seu conhecimento. Por isso, Deus, neste momento eu quero lhe pedir que o Senhor sonde as orações de cada um dos teus filhos, de todos aqueles que estão aqui, e também aqueles que estão nos assistindo na live, para que o Senhor possa conceder aquilo que busca diante de ti. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que nesta noite o Senhor possa curar tudo quanto é espécie de enfermidade que possa estar sobre a vida dos teus servos, aqueles que aqui estão e também aqueles que nos assistem na live. Os que estão aqui, meu Senhor, Tu és união da tribo de Judá, tem poder e autoridade para repreender toda espécie de mal. Nós repetimos, Senhor, cure toda dor de cabeça, dor da coluna, nos rins, no coração, no pulmão, nos ossos, nos nervos, Senhor. Repreenda toda enfermidade onde possa estar na vida dos teus servos, pois o Senhor é a nossa cura. O Senhor tem autoridade para isso. Em teu nome até os mortos ressuscitam, pois opera o milagre da cura divina, para a honra e glória do teu santo nome. Também lhe pedimos ao Senhor, por aqueles que buscam a libertação nesta noite, libertação das drogas lícitas, das drogas ilícitas, libertação de pecados ocultos, libertação de coisas que são perniciosas para a cristã. Venha trabalhar na vida, Senhor, do teu povo nesta noite, pois a tua palavra nos ensina: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, venha cortar os laços e quebrar as correntes, e deixar livre aqueles que querem lhe servir. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Intercedemos ainda por aqueles que estão desempregados, que buscam um trabalho digno, um trabalho lícito, Senhor. Venha compaixão e abre as portas, porque bem sabemos que Tu és o Deus que abre portas aonde não tem porta. Tu és o Deus que abre caminho aonde não há caminho. Venha operar este milagre para que os teus filhos tenham como granjear o pão de cada dia, e que possam também testemunhar que o Senhor abriu as portas para eles neste lugar. Senhor, nós sabemos que um dos maiores pecados em que Israel cometeu foi o pecado da ingratidão, de não ter reconhecido o Senhor como aquele que realizou grandes milagres na vida deles. Não permita que nós carreguemos também conosco o pecado da ingratidão e não testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso lhe pedimos que o Senhor continue abrindo porta, mas que os teus céus também tenham a dignidade de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na vida deles neste lugar. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Lhe peço pelo grupo de louvor da nossa igreja, continua abençoando a cada um dos teus servos que integram o grupo de louvor. Ó Deus santo e glorioso, lhe peço ainda para os professores da escola bíblica dominical, tanto dos adultos, Senhor, quanto dos adolescentes e crianças, que o Senhor possa envolver a cada um deles com a tua presença, para que traga sempre um diálogo melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. Te apresento nesta noite o teu servo que nos trouxe a tua palavra,
Continua abençoando todos os pretores da nossa igreja, para que com zelo e carinho possa trazer o que há de melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. Abençoa também a tua serva, Senhor, que nos trouxe no louvor nesta noite. Continua abençoando o ministério de todos os cantores da nossa igreja. Pai santo e adorado, toma a diretoria da nossa igreja em tuas mãos. Cada departamento, cada órgão, Senhor, que possamos continuar a fazer a tua vontade para a honra e glória do teu santo nome. Meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã, tome posse da tua bênção nesta noite. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelos obreiros, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Estende suas mãos pecadas, irmãos. Senhor, apresentamos mais uma vez a Ti os obreiros da nossa igreja, não para que eles venham exercer agora o ministério igual que eles acabaram de fazer, mas para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus servos. Abençoa primeiro a vida espiritual, Senhor, porque a nossa vida espiritual precisa estar no teu altar. Nós precisamos ter uma ampla comunhão com o teu Espírito. O nosso viver precisa ser para ti, porque senão, Senhor, não faz sentido o viver diário. A nossa vida precisa estar no teu altar, Senhor. Cuida, meu Pai, da vida espiritual de cada um dos teus servos. Cuida também da vida ministerial, para que haja um crescimento espiritual. A tua palavra nos ensina que devemos crescer até a estatura de varões perfeitos. Por isso, continua abençoando a vida ministerial de cada um dos teus servos. A intimidade com o teu Espírito, o manejo da tua palavra, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A vida de oração, a vida de jejum, de consagração, de estudo da tua palavra. Esse é o manejo que cada obreiro precisa ter. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim tanto salvará a ti mesmo como os que te ouvem. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Abençoa a vida familiar de cada um dos teus servos, as esposas, os filhos, o lar dos teus servos. Cuida, meu Deus, para a glória do teu nome. Abençoa a vida financeira, Senhor. Não deixa faltar nada para os teus servos, pois a tua palavra diz que não atarás a boca ao boi que debulha. Então, meu Deus, dê provimento aos teus servos. Abre as portas que porventura estiverem fechadas. Senhor, tenha misericórdia e cuida de cada um deles. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Assim, ó Deus, apresento a cada um dos teus filhos a ti e lhe peço, Senhor, as tuas misericórdias para os teus servos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amados obreiros do Senhor, tomemos posse das bênçãos do nosso Deus sobre as nossas vidas. Recebamos também a nossa vitória nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Até aqui, verdadeiramente, grandes coisas o Senhor tem realizado no nosso meio. É só dar um tempo e nós vamos ver tudo aquilo que o Senhor
tem feito, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura, né, para todo sempre. Esse é o Deus que nós temos aprendido a viver na tua presença. Quando nós damos avisos, nós vamos receber o Senhor com as nossas contribuições. Agora, amanhã, sexta-feira, oração do ciclo de oração, de 15 às 18 horas, e também é dia de consagração, sexta-feira, dia de consagração. Sábado, nenhuma atividade. Domingo, 8 horas, escola bíblica dominical. Domingo, escola bíblica dominical, você é nosso convidado. E às 19 horas, culto público, e domingo é dia de Santa Ceia. Cuidado, hein? Cuidado para não tomar uma rasteira. O que o diabo está fazendo para enganar os crentes na semana de Santa Ceia é aquilo que a Bíblia diz: se o Senhor não houvesse misericórdia, muitos realmente, né, não entendem, mas é pela graça mesmo, é pela misericórdia do Senhor. Então, já temos a receita, né? Já temos a receita do que fazer. É só vigiar e orar mesmo, viu? É vigiar e orar mesmo. Amém? Vamos nos colocar em pés, vamos orar agradecendo a Deus, nosso Senhor, por tudo aquilo que tem realizado na nossa vida também nesse dia. Pastor Eliseu. Pai, Senhor de todos, oremos a Deus, o glorioso Deus e Pai, te agradecemos por essa vitória. Estávamos diante de Ti nessa noite para Te adorar em espírito e em verdade. Agradecemos a Deus, pois o Senhor tem falado conosco de forma especial, poderosa, marcando as nossas vidas, produzindo edificação dos nossos corações. E nessa noite temos a convicção de que estamos voltando para o nosso lado com a posse da nossa vitória. Continua abençoando o nosso povo, a cada um dos Teus servos que nos visitaram nessa noite, que o Senhor também possa abençoar os Teus filhos, aqueles que nos acompanharam pelas transmissões online, que o Senhor também seja na vida dos Teus servos. Pedimos a Ti ainda que o Senhor nos conceda esse fim de semana abençoado, e o Senhor nos permitir estarmos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor, nos embora que o Senhor nos abençoe.